Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos iniciando aqui mais um projeto da APROM, nossa Associação de Procuradores do município de Juiz de Fora. E nessa nova diretoria, que está iniciando, na verdade, tomará posse o mês que vem, é mais um projeto deles, da diretoria, que muito me honra iniciar com essa live, que foi uma ideia maravilhosa e a perspectiva é de que haja mensalmente lives desse tipo. E para iniciar esse programa, esse projeto tão interessante, foi escolhido o Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março. Então, para, nesse momento, nós estarmos com a abertura da live, então estamos com esse projeto iniciando nesse momento. Então, temos aqui o Dia Internacional da Mulher, no dia 8, e as nossas convidadas serão duas procuradoras federais, doutora Nádia e doutora Diana, que estarão conosco em breve. Vou ver se elas vão entrar. Assim que elas entrarem, nós faremos a admissão delas aqui na nossa live. Com muito prazer, com muita honra, a presença de ambas. E o que eu gostaria só de, assim, iniciar para vocês seria uma pequena contextualização do Dia Internacional das Mulheres, né? Mas deixe-me ver só se as doutoras estão entrando. Doutora Diana, Tá me boa ouvindo noite. direitinho? Seja muitíssimo Oi, bem-vinda à é um nossa prazer. live. Como vai? Bem? O prazer Feliz de é estar todo com nosso. vocês. Doutora Nádia também está entrando daqui a pouquinho, então seremos nós três aqui, uma conversa informal, um bate-papo, só para realmente levar essas questões tão importantes para a mulher, o que a mulher já passou para chegar até aqui, né? Não é passou, né? No bom sentido de lutou e teve todas as dificuldades que teve, né? Deixa eu só ver mais um minutinho. A hora que a doutora Nádia pedir para entrar aqui, a gente admite também. Então, assim, só uma contextualização, o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, mas foi um dia que a ONU estabeleceu em 1975, né? E foi, só um parêntese, que foi um dos poucos dias que não foi instituído pelo comércio, né? Foi um dia conquistado, uma comemoração conquistada arduamente por todas as mulheres que tanto contribuíram para isso. Começou lá em 1909, por aí assim, quando, 1908 exatamente, houve uma greve nos Estados Unidos, né, Revolução Industrial, naquela situação de... Deixa eu ver se a doutora Nádia... Não estou conseguindo. Doutora Nádia, se a senhora estiver tentando entrar, está tendo um pequeno probleminha. Não estou conseguindo. Ela não... Bom, vamos aguardar mais um pouquinho. Aí teve uma greve nos Estados Unidos, todo aquele problema, e inspirou uma alemã, né, num congresso da Dinamarca, que já lançou essa ideia. E, infelizmente, nós tivemos um incêndio lamentável em 1911, na fábrica de tecido, onde muitas mulheres morreram. E esse ficou sendo muito, durante algum tempo, a origem da data. Porém, a data oficializada mesmo foi um grande protesto que houve na Rússia, né, 1917, já em plena guerra, Primeira Guerra Mundial, e todas esses fatos culminaram
na ONU reconheceu oficialmente e mundialmente o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março, que foi exatamente esse dia onde 90 mil pessoas, entre homens e mulheres, mas obviamente muito mais mulheres, fizeram esse protesto na Rússia. Por melhores condições, de tudo, de trabalho, de vida, de miséria, guerra, e ficou até conhecido como Pão e Paz, Movimento Pão e Paz, e aí somente, né, em 1975, ou seja, quase 60 anos depois que a ONU veio reconhecer. Então, tivemos aí uma longa caminhada, obviamente que esse movimento feminista não começou no século XIX, nem século XX, esse movimento vem de séculos atrás, eu diria até milênios mais especificamente, e claro que ele culminou em situações que deixaram as mulheres numa situação muito delicada, como caça às bruxas e tudo mais. Então, assim, esse movimento do século XIX e XX, ele veio mais para consolidar um movimento, uma necessidade que já havia começado antes. Você me dá só um minutinho, vocês todos, obviamente, que eu vou adicionar a doutora Nádia, que ela está... Deixa eu adicionar a doutora Nádia. Qual que é o... Deixa eu adicionar. Parece que está dando um probleminha aqui na conexão da doutora Nádia. Só um minutinho, pessoal. O ao vivo aqui é um pouco complicado. Eu estou convidando ela aqui, mas eu não sei qual que é o problema. Ela não está conseguindo participar, não sei por quê. Mas, de qualquer forma, nós vamos dando sequência aqui, com a honrada presença da doutora Diana, e é só fazer uma pequena introdução dessa questão do Dia Internacional da Mulher, e a questão também, o nosso tema aqui hoje, mulheres na carreira jurídica. Então, num primeiro momento, nós somos aqui mulheres na carreira jurídica, no meu caso eu sou procuradora municipal, entrei na prefeitura quase 15 anos atrás, e não tenho, assim, grandes dificuldades. Assim, tive muita sorte, obviamente, né? Tenho colegas maravilhosos, e tenho todo um aparato que nos permite exercer toda a nossa profissão, exercer de forma plena, sem maiores dificuldades. Mas, infelizmente, essa não é a regra. Infelizmente, a senhora mesmo sabe disso, né, doutora? Que a senhora participou aí, que eu gostaria que a senhora falasse, dessas situações que as mulheres enfrentam. Infelizmente, nós não temos que comemorar como nós gostaríamos, né? Não posso falar que a Procuradoria seria um local que teria dificuldade absolutamente nenhuma.
nós temos um excelente ambiente de trabalho. Na advocacia também, em Juiz de Fora, eu não vejo maiores dificuldades em relação a isso, mas em especial a Procuradoria do município é um ambiente muito favorável e somos respeitadas e valorizadas da mesmíssima forma. Mas, infelizmente, o trabalho que foi feito até aqui, de todas essas mulheres que passaram por todos esses sofrimentos, desculpa, todos esses sofrimentos, não tem o reconhecimento que deveria hoje. Então, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Diana, procuradora federal. Gostaria também que ela se apresentasse, né? E aí a palavra está com a senhora. Enquanto isso, eu vou tentar ver se eu consigo adicionar aqui a doutora Nádia. Pois não. Doutora Mônica, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui essa noite com vocês, discutindo um tema que é tão sensível, urgente, importante, né? E ouvindo, eu sou Diana Azim, sou procuradora federal da Advocacia Geral da União, né? E tenho trabalhado com esse tema desde 2018, eu acho, dentro do Instituto Federal, enquanto procuradora-chefe do Instituto Federal do Estado do Ceará. E é bem interessante essa nossa fala, porque assim, ambiente. Pronto, a doutora Nádia chegou. Bom, Bem-vinda. desculpa, hein, doutora Diana, interrompi a senhora assim, mas bem-vinda, doutora Nádia, muito bem-vinda. Fiz uma pequena explanação aqui, enquanto a senhora chegava, mas agora formou, a nossa tribo formou. Muito feliz com a entrada da senhora, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite, amigas, amigos, né? É uma alegria imensa, né, conversar aqui com vocês sobre esse tema, nesse fórum tão democrático, né, que é da rede social. Está de parabéns à APROM pela iniciativa, pela sensibilidade em dedicar esse espaço para um debate que é extremamente relevante e é extremamente necessário, eu diria até mais, né, para a sociedade brasileira, que seria o de falar e de pensar e de debater o papel que nós, mulheres, né, exercemos aí como operadoras do direito. Então, seja bem-vinda, minha amiga, doutora Diana Azim, uma mulher aguerrida, competente, a quem muito admiro, que muito já fez pela nossa carreira, pela Advocacia Geral da União, né, e que tem plena consciência do seu papel como uma excelente operadora do direito. Muito obrigada, Mônica, doutora Mônica, nossa anfitriã, né? Eu acho importante aqui, eu interrompi a doutora Diana, já vou passar novamente aí a palavra para ela, porque é um debate, uma conversa informal mesmo, né? Mas eu só acho importante a gente dizer que esse Dia Internacional da Mulher, ele é celebrado internacionalmente justamente assim, por significar que a luta das mulheres pelos seus direitos, pelo exercício do seu papel na sociedade, ele não é localizado, não é? E essa data que, assim, que muitos comemoram, ao contrário do que muitos pensam, na verdade, não se trata de uma celebração, né? Longe disso. É um momento de reflexão, de resgate, da necessária luta nossa pelos nossos direitos aí por todo mundo, né? Então, eu vou voltar a palavra para minha amiga Diana, né? Deixar ela continuar aí a explanação, essa conversa que ela já tinha começado a travar conosco. Diana. Doutora Nádia, é um prazer estar com você, com a doutora Mônica, e a admiração é recíproca, viu? Você sabe, Nádia, você é uma excelente procuradora, referência na Procuradoria-Geral Federal, é um prazer imenso. Eu estava conversando aqui com a doutora Mônica sobre essa questão, essa nossa fala, que há ambientes mais seguros, assim, que tal ambiente não existe em determinadas situações, mas, na verdade, todo esse ambiente de trabalho ele é muito propício ao assédio. Então, às vezes não é conosco, entre os pares, mas é com uma estagiária, né? É com a colaboradora. E, assim, é meio que, pela experiência que eu tenho, isso é vespeiro. Qualquer ambiente que você tocar, qualquer instituição que adotar uma política de compliance voltada para a prevenção e combate ao assédio sexual, isso vai mexer com tudo, vai mexer com as estruturas.
né? A experiência que eu tive no IFCE, por exemplo, quando a gente começou a receber processos, denúncias de assédio sexual, muito entre professores e alunos, isso não acontece no IFCE, só no IFCE. O IFCE teve a coragem de enfrentar, na realidade, porque precisa de coragem, precisa que a alta gestão adote uma política de enfrentamento ao assédio sexual. Isso eles adotaram. Até porque, no âmbito da administração pública federal, a Advocacia Geral da União já firmou o entendimento que essa prática, essa conduta é uma conduta grave que incorre necessariamente na penalidade de demissão, na pena máxima, né? Então, quando a alta gestão decide, ela assina a primeira decisão, a demissão, assina a segunda e vai crescendo. E tem que ter coragem para isso, porque muitas vezes mexe com os pares. E eu vi isso dentro do Instituto Federal do Ceará. A gente começou a tratar esses processos, essas denúncias. Em geral, quando não há uma política séria, uma política que estabeleça fluxo de canais de denúncias, né? As pessoas não se encorajam porque essa barreira, né, romper essa barreira do silêncio para a mulher que foi assediada é muito difícil, então ela precisa de toda uma estrutura de apoio, né? E aí, quando ela não identifica isso dentro da instituição, isso não vai florescer. Mas a gente está num momento da sociedade tão sensível que eu sempre falo, ou a instituição adota uma política séria de combate e faz um controle entre as quatro paredes, um controle monitorado e investigando os casos de denúncias, enfim, ou haverá um controle social, né? Que é o hashtag MeToo, hashtag Exposed, que foi muito forte lá no Ceará. Então, esse controle, essa urgência a gente já tem na sociedade, né? A minha experiência lá no IFCE foi exatamente nesse sentido. Começaram a haver as denúncias, não havia um tratamento adequado, um acolhimento à vítima. As perguntas direcionadas, quando era instaurado um processo administrativo disciplinar, era voltado para a vítima. Qual a roupa que você veste? Qual a roupa que, né, é curta, né? É aquela história que quem está sendo avaliada ali não é a vítima. Não tem nenhuma pergunta nesse sentido para a vítima. Ela poderia estar nua, não deveria, mas poderia estar e não merecia ser alvo de um assédio. Da vítima ainda é muito comum, né? Faz parte desse machismo estrutural. E aí, revisando alguns números de capacitações que eu fiz já sobre esse tema assédio moral e sexual, que você levantou aí, você que capitaneou esse tema, né? Você trabalhou e trabalha esse tema aí na Advocacia Geral da União. A doutora Diana faz parte do programa de prevenção ao assédio sexual, é palestrante renomada aí na área. E eu andei revisando alguns números. Parece que entre 2016 e 2020, dentro das instituições federais de ensino superior, nós tivemos 100% das vítimas de assédio sexual mulheres. Então, esse é um que fala 100%, né? Isso que eu ia perguntar, desculpa também Interessante, fazer algumas inserções, essa questão também da prevenção, que a senhora está falando muito a respeito, né, do resultado final e do combate. E a prevenção também, eu imagino que esteja também inserido nesse projeto, nessa... Né? Prevenção e combate. Esse projeto, ele trabalha capacitações, né? E vídeos, apostilas, né, manuais foram preparados aí pela AGU para que o Brasil afora, né, e sejam aplicados pelos colegas que estão nas autarquias, fundações públicas Brasil afora, para que realmente a gente tenha como enfoque sempre a prevenção, quando não surtir esse efeito, o combate é necessário, tem que ser feito com todo o rigor. Não é? É tudo parte da educação, né? Se nós temos uma educação, infelizmente, torta, nós temos que partir lá do princípio, lá da base, lá do fundo, né? É claro que temos que combater todas as ações, obviamente, mas a prevenção é o melhor, né? É a melhor forma, é o que tem de mais seguro, porque você cuida do futuro, naturalmente, né? Mas desculpa, doutora, continue. Não, pode conversa, gente. E aí, essa experiência foi muito boa, já ainda em 2018, acho que a gente começou esse trabalho, identificando que não estava sendo dispensado um tratamento adequado para esses processos, né? Houve um alinhamento, primeiro uma posição da alta gestão, do reitor,
de decidir adotar uma política de enfrentamento, uma política séria, e houve um alinhamento da Procuradoria Federal com a Corregedoria e Ouvidoria para tratar esses processos. E a partir também de um clamor das alunas dizendo que havia assédio naquele ambiente, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho preventivo, que visitávamos os campi, eu me comprometi a visitar todos os campi do UFCE, são 35, no quinto eu quis desistir, mas continuei ali firme e forte, mas para falar sobre o fenômeno do assédio, né? O conceito, como é que a gente identifica, sabe, que é um assédio e não foi só um elogio, não foi só uma paquera, né? Porque essa conduta, assédio sexual, ela tem elementos constitutivos que a gente pode identificar, né? Então, a gente fez todo esse trabalho preventivo ao tempo que dispensamos o tratamento necessário aos processos. Então, houve uma firmatura de entendimento no sentido de que toda denúncia era tratada. Toda. Então, se dizia assim, no Instituto Federal do Ceará, campus Limoeiro do Norte, no curso de agronomia, tem um professor que está assediando, e lá se iniciava uma sindicância investigativa. Porque se não chegasse ao autor, o IFCE teria um trabalho, pelo menos, pedagógico. Olha, a gente está investigando. E no final desse trabalho, 14 professores foram demitidos. 14. Por isso que eu digo, olha, você vai demitindo um, porque é um vespeiro, né, Mônica? Assim, basta mexer. Você falou da procuradoria, eu acho que é legal, deve ser um ambiente saudável, sim, mas põe uma política séria para ver o que surge, né? E aí, 14 professores foram demitidos, um conseguiu a reintegração ao cargo. E aí, nesse momento, eu fui para o Poder Judiciário, conversei com o juiz, mostrando que não se atentasse àquele processo isolado, mas como sendo uma política de tolerância zero. E só um conseguiu reverter, que foi o primeiro, porque a partir dali ninguém conseguiu reverter essa situação. Por quê? Porque as provas eram contundentes, a gente trabalha os meios de prova, né? Como é que se prova? As pessoas acham que, não vou denunciar porque não posso provar. E a partir mas do há um momento tratamento que se começa a falar sobre o tema, Uhum. já sempre Uhum. as vítimas são encorajadas. Exatamente. E aí os números começam a aparecer como se não existisse assédio. Na verdade, né? Elas não tinham, às vezes, acolhimento, não tinham voz. Vergonha. Quantas vezes a gente vê, né, em várias situações, as vítimas falando assim, eu tinha vergonha, porque justamente aquele primeiro tópico que você tocou, o que eu fiz para contribuir com isso? A minha conduta, em que ela foi reprovável para que aquilo pudesse ter acontecido comigo? Então, as pessoas realmente calam. Mulheres, obviamente, e homens também, né? Porque o assédio pode vir de qualquer lugar e ir para qualquer lugar, né? Então, realmente, e assim, só para fazer uma contextualização, a nossa procuradoria é mínima, perto do universo que você tratou, né? Você tratou, olha a quantidade. Então, assim, você multiplica isso aí. A nossa, somos irmãos na procuradoria, né? Então, o ambiente é o melhor possível. E agora, é um universo mínimo. Agora você leva e você multiplica, igual você falou, que foram tantas unidades, aí vai perdendo, né? Vai fragilizando, vai esgarçando um pouco esse tecido, né? Infelizmente. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2018, ele divulgou que 76% das mulheres sofreram violência ou assédio no trabalho, né? É um número muito grande, muito relevante. Que uma mulher é vítima de estupro a cada 8 minutos e que 1,3 milhões de mulheres são agredidas por ano. Então, assim, são números que revelam a necessidade de que a gente fale trate sobre o tema, e nós, mulheres operadoras do direito, temos sensibilidade, lugar de fala para trabalhar esses temas, né? Assim como é muito importante nós termos senadoras, deputadas, vereadoras, né? Para construírem uma legislação que realmente por mulheres, né? Que saibam das necessidades reais, porque a nossa legislação, ela é tratada como igual para homens e mulheres, mas a gente sabe que nem sempre isso ocorre. É verdade. No final desse trabalho, com essas demissões, as alunas do IFCE se reuniram, pediram uma reunião com o reitor, para falar que o IFCE era um ambiente mais seguro para elas, né? Então, assim, é muita coragem enfrentar, porque dá a impressão
só tem sede no Instituto Federal tal, quando não é. Visitei um determinado Instituto Federal, dando uma palestra, eu conversei com o reitor é vespeiro, né? Mexer com isso é vespeiro, tá preparado, estou, tolerância zero. E aí eu fui lá, fiz um trabalho, dei uma palestra, conversei com o pessoal da corregedoria. Um mês depois que eles iniciaram o trabalho, um determinado campus, que ficava a 800 quilômetros da capital, eles tiveram que afastar o diretor-geral, o diretor de ensino, o diretor de administração, um docente e um técnico administrativo, porque estava grave. É mexer, é muito, para você ter uma ideia. Eu fico refletindo por que uma mulher não tem coragem de chegar na sua instituição e dizer assim, eu fui assediada sexualmente, mas tem coragem de ir lá para a internet, que o mundo inteiro vai ouvi-la e vai vê-la, expondo uma situação que é tão sensível e constrangedora. Muitas vezes, porque lá ela tem essa questão do anonimato, né? A internet, ela dá uma falsa sensação de anonimato. É como se nós estivéssemos conversando nós três, só, né? Mas Exato. existe um mundo que está nos assistindo e que vai nos assistir depois. Mas ele dá essa falsa impressão de multidão, né? Que estamos inseridos numa multidão e não precisamos ter a cara, botar a cara à mostra, né? Talvez. É verdade. E daquele incentivo, né? Olha, eu compartilho com você, já passei por isso. Então, há um acolhimento. Eu sei o que foi que viveu, né? E vai aquele acolhimento, aquelas respostas se repetindo e vai acolhendo a vítima, né? Ela não se sente só. E esse é da instituição quando adota um programa de tolerância zero a esse tipo de prática. E aí, a partir dessa experiência, quando a gente começou, né, Nádia, a conversar sobre o tema, os colegas procuradores abraçaram a temática e saíram nas suas instituições falando sobre essa questão. Eu comecei a perceber que a gente estava trabalhando integridade. Estava tudo dentro de um programa de integridade. Então, nós mudando realmente o comportamento dentro daquela instituição, mas o programa de integridade diz assim, não me interessa o teu comportamento lá fora, me interessa aqui dentro. Então, a gente muda o comportamento, mas não muda a cultura. E aí surgiu a ideia, ainda lá no Ceará, de apresentar uma proposta que levasse essa questão para dentro da educação. Porque aí a gente muda o comportamento, a gente muda a cultura, né? É a esperança que a gente muda. E eu apresentei um projeto de lei aqui lá no Ceará, não passou por questões orçamentárias, enfim. E quando eu estive como secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no ano passado, no Ministério da Educação, eu apresentei uma proposta de medida provisória, junto com outros colegas que estavam ali com a gente, até do grupo de trabalho também da PGF, né? Apresentei ao ministro, né? Na época, o Vitor Godoy. Ele se encantou com o projeto, né? Despachou com o presidente, olha, pode tocar que é uma pauta importante, né? O presidente na época. E aí foi publicada a medida provisória 1140. Né? Assim, foi uma vitória. Né? Isso Nádia, é muito lembra, gratificante. Né? É aquela situação, se você conseguir evitar que um único faça isso, ou que, né, vai multiplicando essa rede, essa teia, né, do bem, essa teia do bem. Então, vai ser muito gratificante. O projeto de vocês está de parabéns, sem dúvida. Mas essa sensação de impunidade nas instituições federais de ensino superior, pelo menos a gente pode falar que não existe mais, né? Diana, essa medida provisória, ela foi sancionada, ela foi convertida em lei já? Eu acompanhei que ela tinha passado pelo Senado, pela Câmara, mas faltava sanção. Já houve essa sanção? Já ocorreu? Não. Na realidade, a medida provisória, só para contextualizar, ela apresentava uma proposta de obrigar todas as instituições de ensino, públicas e privadas, da educação básica ao ensino superior, a adotarem uma política interna de combate ao assédio. Então, tinha duas vertentes. A primeira vertente era voltada para a capacitação e treinamento dos professores e tudo mais, né, explicando o fenômeno do assédio, e na escola, para os jovens, para entenderem como se dá essa situação, a abordagem da mulher, enfim. Foi para a Câmara,
para o Senado e tiveram algumas inserções, algumas alterações, mas para melhorar. Então, incluiu toda a administração pública. Então, a partir, como está em vigência a medida provisória ainda, e o presidente da República tem, Nádia, até o dia 5 de abril para sancionar. Eu acredito que vai ser sancionado para todas, né? Exatamente. Estamos É a todas pauta aqui também do aguardando ansiosamente. Exatamente. Mas também tem outras leis, né? Tem a Lei Uhum. 14.457, né? Que de empresas com CIPA, né? Que são empresas de um porte maior, elas são obrigadas a adotar uma política de enfrentamento ao assédio. Hoje as estatais já estão adotando, né? As estatais são obrigadas a terem ciclos de formação e capacitação, e dentro desses ciclos de 12 meses, eles estão incluindo a temática, né? Então, acho que a gente está avançando, sim, para um ambiente melhor, mais favorável para a mulher. Né? Aos colegas procuradores do município de Juiz de Fora para encamparem, virem conosco, né? Pela capacitação dos docentes, dos discentes, né? Dos servidores em geral, para trabalharem esse tema, né? Aqui no município de Juiz de Fora. Essa capacitação é muito importante. Uhum. Só um parêntese, nós temos um dos poucos entes públicos, nós temos uma comissão de combate, de prevenção e combate ao assédio moral. Ele não especifica e ele é de uma forma tanto masculina quanto feminina dos servidores. Então, somos um dos poucos municípios que tem essa comissão e fazemos um trabalho, já estamos há 2 anos praticamente, e no dia 2 de maio, né, é o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral. Então, o nosso é mais genérico. É o assédio moral no trabalho, que também todos somos vítimas, né? Podemos ser vítimas, né? A qualquer momento. A mulher, especificamente, nessa questão do assédio sexual, que, né, a doutora falou muitíssimo bem, um trabalho maravilhoso, louvável. E no município, nós estamos também com essa determinação de proteção ao servidor, não de forma específica mulher, então também foge um pouco do nosso tema, mas é uma iniciativa louvável que está tendo muito bons resultados, sabe, dentro do município. Prevenção e combate ao assédio moral. Então, no dia 2 de maio do ano passado, nós fizemos um seminário que foi ótimo, foi um sucesso, e no dia 2 de maio agora, nós vamos lançar a cartilha dessa questão da prevenção que eu falei lá no início, né? A prevenção como uma medida fundamental para que não chegue ao ponto do assédio moral, do assédio sexual. Quando você tenta mostrar para a pessoa o quão aquilo é danoso para a vítima, e acaba sendo para o próprio causador, evita todo um desenrolar terrível depois, né? Então, agora no dia 2 de maio, a prefeitura, a comissão vai lançar essa cartilha. Então, só para ficar esse adendo aí para nós. Mas, doutora Mônica, eu acredito que a gente já esteja caminhando para o fim, né, do tempo da live, mas eu acho... Mas a senhora não falou quase, doutora, né? A senhora pode falar. Qual foi a experiência, a trajetória de vocês na carreira jurídica? Vocês encontraram mais obstáculos? Sentiram que existiam mais obstáculos derivados de serem mulheres? Sim, eu senti. Eu tive essa experiência, né? Eu comecei a minha trajetória, a minha carreira jurídica em 2007, como procuradora aqui do estado de Minas. Em 2009, eu ingressei nos quadros da Advocacia Geral da União, aí eu tive a oportunidade, né, de circular esse Brasil, passei por várias regiões até voltar a Juiz de Fora, e eu encontrei, sim, entraves, dificuldades decorrentes do fato de ser mulher, sabe? E precisei aí enfrentar de modo muito aguerrido, com muita coragem, né? Em alguns estados em que eu estive, o machismo estrutural ele se apresentou assim muito, mas muito forte e presente. Eu não sei se a doutora Mônica e a doutora Diana tiveram a oportunidade também de morar em localidades diferentes aí, trabalhando, né, desenvolvendo aí o seu trabalho, e se também sentiram, como eu, essa diferença em relação ao machismo, a discriminação da mulher nas diferentes regiões do Brasil.
No meu caso, eu até já tinha começado a falar aqui um pouco. Eu não tive a oportunidade de trabalhar em outros locais. Nascida e criada em Juiz de Fora, e a minha vida foi aqui, jurídica e não jurídica. Então, assim, o que eu conheço é aqui. Não vou dizer que não teve. Claro que tive momentos em que visivelmente a minha condição de mulher foi desfavorável, obviamente. Mas o que mais me deixa feliz foi o apoio que eu recebi de outros homens. Então, ainda que eu tivesse tido qualquer tipo de problema, qualquer tipo de entrave, eu não estava sozinha. Então, isso para mim foi muito gratificante dos meus pares, sejam eles homens e mulheres. Então, assim, por isso que eu sou, assim, até suspeita para falar da nossa categoria e da nossa PROM, porque em momento nenhum eu tive esse tipo de problema. E digo por mim, né, obviamente. Não posso dizer por situações que eu não tive conhecimento. Então, assim, as situações mínimas que eu passei, limitada a essa cidade, né? Não tive oportunidade de, né, ter outros contatos, mas tive muito apoio. Então, realmente, para mim, foi uma coisa que me acalentou muito, né? E a senhora, doutora Diana, como foi? Eu estou aqui pensando assim, quanto a gente passa, no dia a dia a gente passa por algum tipo de assédio, situações desconfortáveis, né? E você é vista pela sua competência, mas pela sua aparência, né? Mas assim, somos todas advogadas públicas. A gente acompanha a mídia, eu acho que é um ambiente muito difícil para a mulher advogada, né? O tratamento que alguns juízes dispensam, é a posição que coloca a advogada naquele ambiente, que é um ambiente masculino. A grande questão é que esses ambientes ainda são muito masculinos, né? A minha é muito masculina. Minha experiência como secretária, gente, eu saí do Ceará e vim para Brasília, foi assim, gritante. Tudo isso que falava, a questão da invisibilidade da mulher, né? Eu disse, que invisibilidade da mulher? É invisibilidade mesmo. Você estar aqui como secretária, num DS6, por exemplo, está aqui um parlamentar ou algum outro homem, e ele não olhar para mim. Ele falava com o meu assessor DS2 ou 3, eu falava com ele, ele falava com o assessor. Então, assim, não olha para você, sabe? Então, várias questões que a gente acha que é uma loucura, mas que as mulheres vivem, e quanto mais baixo, mais baixa a condição, acho que mais exposta, né? Porque os homens se sentem mais confortáveis. Verdade, porque bem ou situação, mal, né? o arcabouço, seja ele econômico, seja ele cultural, seja ele social, ele te dá uma proteção, quer queira, quer não. E a falta disso, justamente o contrário, ela te desprotege mais, né? Então, eu imagino que sim, que deva ter muito mais esse tipo de situação em ambientes em que essa proteção falha, né? E aí, mais ainda, essa prevenção e esse combate tem que ser mais atuante. Nesses lugares falta mais, né? Mesmo a conversa, né, que é tão valiosa e necessária, ela não atende a realidade de todas as mulheres, né? Mas apenas um pequeno recorte que nós três somos brancas, né? Atuamos nas procuradorias, mas a gente, se a gente for falar das mulheres negras, né? Elas devem ainda, e a gente sabe que enfrentam, né? Essa violência, essa opressão atrelada à raça de modo muito mais veemente. É um pouco velado em algumas situações, e em outras é escancarado, né? Existe realmente uma vulnerabilidade muito maior em relação a mulheres não brancas, né? Elas são mais ainda susceptíveis a esse tipo de abordagem. Infelizmente, não sei, como sempre, né? Da nossa cultura, uma cultura que de alguma forma desvalorizou
a mulher num determinado momento histórico, que aí nós estamos colhendo isso agora, né? Infelizmente. E esse combate, essa prevenção, ela tem que estar em todos os meios. E nós, como do meio jurídico, né? Nossa live são as mulheres na carreira jurídica, nós temos esse papel fundamental como operadoras do direito, não só nas nossas, né? Nas nossas iguais, mas em irradiar para o nosso entorno, seja ele familiar, seja ele social, seja ele um ambiente de colégio, de escola, o que quer que seja, né? O ambiente que nós estivermos, para que nós tenhamos essa capacidade e principalmente esse compromisso de irradiar esse respeito que nós exigimos. Nós exigimos esse respeito, independentemente de que situação estivermos, né? Eu queria só pontuar, Nádia, duas questões. Primeiro, uma que a Mônica colocou, que foi o acolhimento dos colegas procuradores, né? Saber que essa luta não é uma luta de homens contra mulheres, né? É uma luta de todos contra a discriminação. Então, assim, sabemos que a grande maioria dos homens é ética, né? A gente não tem dúvida disso. Isso é uma parcela só. Exatamente. Então, a luta é contra esses agressores, né? E o segundo ponto que eu queria dizer, que me trouxe uma determinada preocupação, foram dados do Ministério da Mulher. Passou foi um colega, até Bruno Portela, Nádia, colega procurador, que estava lá no Ministério da Mulher como secretário, ele falando assim que hoje se aproxima 30% o número de agressores mulheres. Ou seja, se não cuidarmos dessa situação, e mulheres que foram vítimas de violência sexual. E é um círculo vicioso, né? Você gera uma vítima de violência, mulher, que foi o alvo, né? Que é o alvo maior, mas ela é uma agressora lá na frente, né? E a gente tem, como um colega compartilhou conosco, de uma professora dentro de um instituto federal, que ela aliciava adolescentes para, enfim, manter relações com ela e tal. E essa situação está sendo investigada. Mas é tão urgente. Mas eu acho que nós estamos enfrentando, o Estado trouxe essa temática para dentro da agenda política, né? E eu acho que a gente vai evoluir, sim, eu tenho esperança. Mas hoje é grave e é preciso dar esforços, né, de todos. Tenho certeza no combate desse tipo de nós teremos boas agressão. notícias em relação a essa criação dessas políticas de enfrentamento, né, que a gente cita, e com essa sanção. Temos certeza eu tenho certeza de que essa sensibilidade vai haver, né? Sem dúvida nenhuma. E ao fim e ao cabo, nós estamos realmente, temos que trabalhar juntos, homens e mulheres, né, contra qualquer tipo de assédio, igual, né, acabamos de ter essa triste notícia aí de que as mulheres também estão crescendo em números de violência. Mas, ao fim e ao cabo, todos nós somos vítimas. Então, temos que trabalhar de forma conjunta, tanto na prevenção, quanto no combate, então, nem se fala, né? Mas a prevenção como uma medida de tentar evitar o mal maior e, principalmente na nossa carreira jurídica, fazermos com que o nosso papel seja de divisor de águas, né? Até naquele momento era de uma forma, né? Exatamente. E daqui para frente não será mais assim, né? Então, eu acho que na nossa live, infelizmente, está chegando ao fim. Foi um grande prazer ter vocês duas aqui conosco. Espero que vocês voltem sempre. Agradeço em meu nome, agradeço em nome da APROM. E desejo de todo coração que, né, a doutora Diane continue tendo esse trabalho maravilhoso. Doutora Diana, que não desanime, não pare na quinta instituição, como a senhora não parou, né? Que continue fazendo, lutando. Doutora Nádia também, obviamente, trabalhando da forma como a senhora trabalha, muitíssimo elogiada por todos, obviamente. E que nós possamos realmente sermos um divisor de águas na carreira jurídica, sermos referência
como pessoas, como instituição, e que a gente possa dar, pelo menos, se não um parador, mas diminuir essa situação tão vexatória, né? Triste. Triste, muito Humilhante. triste. Mas vamos em frente, trabalhando todas pelo bem comum. E, mais uma vez, parabéns a todas as mulheres que estão nos assistindo. Parabéns a todos. E que finalzinho do mês da mulher, mas não sem deixar de homenageá-las, a todas nós, a todas aquelas que nos são caras, mães, irmãs, filhas, amigas, colegas de trabalho. A mulher realmente é um ser abençoado por Deus, e aí nessa nós temos que valorizar, nos fazer respeitar, nos fazer ouvir e principalmente trabalhar umas em prol das outras. Agradeço mais uma vez a presença e boa noite a todas e todos. Tá? Obrigada a todos, tá, por disponibilizar esse tempo, né? Parabéns à PROM, uma vez mais, pela iniciativa. Diana, muito obrigada mais uma vez. Mônica, boa noite. Boa noite, gente. Até logo. Parabéns. Boa noite.